Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vamos ler dos versículos 16 ao 22, essa perícope. Trecho muito conhecido da Bíblia, o jovem rico. Mateus 19, versículos 16 ao 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aqui, irmãos, amém? Vamos mais uma vez falar com Deus, pedindo orientação por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai celestial, a nossa gratidão, Senhor, por conhecer a Tua palavra, a nossa gratidão porque um dia fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Pedimos agora, neste momento, que Teu Santo Espírito venha nos conduzir para a pregação da palavra. Nos usa como instrumento Teu, para que essa mensagem chegue a muitos, e muitos venham a ser tocados e convencidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero hoje, nesta noite, trazer, à luz desse texto bíblico, a seguinte mensagem para a igreja: o que é necessário para alcançar a vida eterna? Esse texto bíblico que nós acabamos de ler é a história de um jovem rico. E essa mesma história é narrada nos evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 30. No evangelho de Marcos, é do 10, 17 ao 31. E em Lucas, do 18, capítulo 18, versículo 18 ao 30. Os evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes. O primeiro foi Marcos, o demais copiou Marcos. Enquanto Mateus escreve para judeus, Marcos escreve para gentios romanos e Lucas para gentios gregos. E João é universal, já não é mais um evangelho sinótico. Mas o fato é que esse trecho bíblico retrata o homem que busca a vida eterna. Diz que ele é muito rico, mas esse homem tinha um vazio.
Esse homem precisava de alguma coisa, algo mais na sua vida. Mas ele recusa vender os seus bens e doar aos pobres, como Jesus instruiu. Na realidade, Jesus queria saber do seu coração qual era mais importante para a vida daquele homem. Se era o valor eterno ou o valor temporal. Se era a riqueza, se era mais forte do que o valor eterno. Jesus quer provar isso para aquele homem. O fato é que ele amava mais a riqueza do que a Deus. E aqui nós temos uma evidência do perigo do valor temporal, do materialismo, em detrimento do valor eterno na nossa caminhada de fé. Porque o ser humano, irmãos, ele é insaciável, insatisfeito. Quanto mais tem, mais quer. Ele não se farta do ter. Ele está sempre procurando mais. Porque o valor temporal é aquilo que é palpável. É aquilo que ele vê. Enquanto o valor eterno é uma esperança, ninguém vê. Só que o valor eterno, ele já começou quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Quando Deus passou a morar dentro de nós. A vida eterna começa aí. E vai ser concretizada na segunda vinda de Jesus. Nós já estamos, os filhos de Deus, participando da vida eterna. Ela não é somente quando Jesus voltar, a segunda vinda, ela já começou. Quando nós recebemos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Mas há uma pergunta que o ser humano sempre faz. O que é preciso para ser mais feliz? Para muitos é fama, poder, riqueza. O mundo mundano prima por isso. Mas aqueles que conhecem a Deus, que têm uma comunhão verdadeira com Deus, sabem que a maior glória do homem é conhecer a Deus. Não tem nada mais importante para nós do que conhecer verdadeiramente a Deus. Ter uma relação de intimidade com Deus, conhecer a sua palavra, buscar a sabedoria que vem do alto, entendimento espiritual para viver nesse mundo decaído pelo pecado, discernir o certo do errado. A maior coisa é isso na nossa vida. Mas por que tantas pessoas ricas, que moram em países com alto desenvolvimento humano, têm tudo o que precisam, mas ceifam a própria vida? Por que isso acontece? Isso acontece porque falta alguma coisa, irmãos. Existe um vazio existencial muito grande nessas pessoas. E esse vazio somente é completado com a presença de Deus, quando o Espírito de Deus passa a habitar no nosso espírito humano. A história nos ensina que a prioridade da nossa vida deve ser o amor de Cristo. Acima das posses materiais, focando em um tesouro no céu. É isso que nós devemos estar preocupados. Construir um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós devemos ter essa preocupação com a salvação. Porque quando nós morremos, só levamos a alma, mais nada. Tudo vai ficar.
Mas esse jovem, ele pergunta: o que farei para alcançar a vida eterna? Mas o que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é uma qualidade que começa agora, aqui. Ela é baseada no relacionamento com Deus, com o nosso Criador. Não é apenas a existência lá no futuro, no céu, no futuro. Nós sabemos que quando nós morremos, a alma vai para o altar de Deus. E na ressurreição, teremos um corpo glorificado. Jesus, quando voltar na segunda vez, ele volta com a alma dos que morreram em Cristo, que estão lá no altar de Deus. E todos os que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão num corpo glorificado, e juntamente com sua alma, estarão com Jesus, novos céus e nova terra. Mas isso é a concretização da vida eterna. Porque ela começou quando nós já recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, na regeneração e na justificação. Jesus, antes da sua morte, ele fez a oração sacerdotal, a oração mais longa que Jesus fez. Ali na oração, Jesus diz o que é a vida eterna. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Jesus, a Cristo. Nós vamos passar toda a eternidade para conhecer Deus. Toda a eternidade para conhecer Deus. Deus é muito maior do que tudo que Ele criou. E nesta oração sacerdotal, Jesus, ele ora por ele, porque ele sabia, como natureza humana, o sofrimento que ele ia passar. Jesus tinha dado duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Jesus vai à cruz com a natureza humana. Jesus, ele orou por ele mesmo, porque ele sabia o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar. Nessa oração, ele ora pelos apóstolos, porque eles iam dar continuidade à mensagem salvífica de Jesus. E eles sabiam que eles iam sofrer por anunciar o nome de Jesus. Eles iam ser martirizados por conta do nome de Jesus. E vimos que quase todos, com exceção de João, foram martirizados. Mas Jesus também já orou por nós. Há 2000 anos atrás, Jesus orou por nós, porque ele diz que eu oro por aqueles que vão crer em mim. E todos nós, aqueles que creram na palavra de Deus, que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos essa consciência que Deus orou por nós e Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Mas a vida eterna, irmão, começa aqui e agora, através da fé e do conhecimento de Deus. É visto como um presente, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso favor, ali foi um presente, favor imerecido. Ali ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E essa graça nós podemos apropriar dela pela fé no sacrifício dele na cruz. Jesus é o caminho para conhecer o nosso Deus. Mas aí o texto diz que aquele jovem, um jovem com muita força física e muito rico,
Porque o texto diz que ele possuía, né, muitas propriedades. E o que caracterizava a riqueza naquela época, no primeiro século? Era propriedades. As pessoas que tinham muitas terras eram muito ricos. Muitos bois, muitos jumentos, né, animais. Diferentemente dos dias de hoje, que o caracteriza a riqueza está associado à tecnologia. Os homens mais ricos do mundo hoje são pessoas que lidam com tecnologia. Mas era um jovem correto, por quê? Porque ele observava os mandamentos da lei de Deus. Diz que ele honrava pai e mãe e amava o próximo. Quando Jesus disse que é preciso, ele não matava, não furtou, não adulterou, não furtou, não deu falso testemunho, não mentiu, era um homem íntegro. Honrar pai e mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. Ou seja, era um cidadão de bem em todos os aspectos morais, econômicos e financeiros. Como nós falamos, tem 3 trechos na Bíblia, nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, e em Marcos, diz que ele se ajoelhou em frente a Jesus. Se ajoelhou em frente a Jesus. Então isso mostra que ele não era um homem arrogante, não era um homem arrogante. Já em Lucas, era um homem rico, apressado, mas diz que ele tinha uma alta posição social, era respeitado pelas autoridades. Ou seja, à luz, né, da contextualização desse jovem, era um jovem perfeito. Mas o que falta a esse jovem? Esse jovem se preocupava muito com o lado financeiro, o valor temporal. Ele tinha dúvida com relação ao valor eterno. Mas aqui nós vamos entender algumas coisas sobre esse trecho bíblico. A primeira coisa que esse jovem está enganado é com relação à salvação. Pois ele entendia que poderia ser salvo pelas obras da lei. Ou seja, cumprir a lei. Quando Jesus disse que não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo a ti mesmo. Tudo isso tem observado, o que me falta ainda? Ou seja, ele entendia que era salvo pelas obras, cumprir a lei, honrar pai e mãe, dar o dízimo, ser generoso. E nada disso leva ninguém à salvação. Dar dinheiro para a igreja não leva ninguém à salvação. Ser generoso não leva ninguém para a salvação. A salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós sabemos que Jesus foi o único nascido de mulher que não pecou. Então, ele foi à cruz, morreu no nosso lugar, morte substitutiva, e outra pessoa na cruz serviria? Não, porque o único que foi para a cruz sem pecado foi Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali foi um sacrifício perfeito, porque não precisou mais ser repetido como na velha aliança, que repetia-se anualmente, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Agora todos nós temos acesso diretamente ao Pai através de Jesus. Jesus rasga o véu do templo. Mas esse homem, ele não entendia acerca da salvação. E todos nós, sem exceção,
Não há salvação fora de Jesus. Lá no Antigo Testamento, desde Abel, colocava fé no Messias que viria, na pessoa de Jesus. E nós colocamos a fé no Messias que já veio, que foi Jesus, que veio morrer em nosso lugar. Mas outro ponto aqui interessante é que todo homem nascido de mulher é pecador. O pecado é herdado. Todos nós nascemos pecadores. E quando nós temos consciência do pecado, é preciso nascer de novo. Sem um novo nascimento, ninguém verá Deus. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, em que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos vivifica da morte espiritual. É isso que acontece na nossa vida. Porque todos os pecados estão destruídos da glória de Deus. A exceção foi Jesus, né? E esse homem está enganado na sua condição de pecador. Jesus vai falando das coisas que ele deveria cumprir, e ele cumpriu todas, mas ele esquece que é pecador. Quando nós nascemos de novo, é como nós vivêssemos no piloto automático. Nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. É como nós estamos assim no piloto automático. Quando você coloca o carro no piloto automático, ele vai te levando. Você coloca no piloto automático, regula ali e o carro vai te levando. É assim. É parecido com a nossa vida, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Salvação é um ato de Deus. No sentido que regeneração e justificação são atos de Deus. Mas santificação é um processo. Vamos enchendo do Espírito Santo e vamos nos esvaziando daquilo que não agrada a Deus. É assim a nossa caminhada. Há a responsabilidade humana na salvação, sim. Porque o processo de santificação, nós vamos fazendo isso até o nosso último dia de vida. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem um terceiro aspecto que esse homem está enganado, é acerca da lei. Porque ele entendia que a lei salvava. E a lei não salva, irmãos. A lei apenas indica que nós somos pecadores. A lei diz que você é pecador. Ela não salva. Mas a lei foi importante porque ela traz para nós referência ao que é o pecado. E ela nos leva a Cristo, o Salvador. Nos leva a Cristo. A lei serviu de tutor, de aio para nos levar a Cristo, aquele que nos salva. A lei, assim, é como fosse fazer um exame, uma tomografia. Indica o problema, mas não cura. É preciso você buscar uma outra pessoa para resolver o problema. É o que a lei faz. Ela indica que nós somos pecadores. Mas precisamos de Cristo para nos salvar. A religiosidade não leva a nada. O inferno está cheio de gente religiosa que cumpriu a lei. Que salvação é pelo novo nascimento. É pela graça mediante a fé. Temos que nos apropriar da graça salvadora de Jesus Cristo. Mas no versículo 20, esse jovem diz: tudo isso tenho observado. Eu cumpro a lei. Eu nunca matei, não adulterei, não furtei, nunca menti. Honro meu pai e minha mãe, eu amo meu próximo a mim mesmo. O que é que está me faltando para ter a vida eterna? Apesar dele entender que cumpria a lei, esse jovem sentia que faltava alguma coisa.
E no 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É interessante que esse versículo, Jesus queria ver o coração daquele homem. Se ele estava direcionado a ele ou às riquezas que ele tinha. Essa era a intenção de Jesus. Mas esse versículo é muito usado por aqueles que primam pela teologia da prosperidade, que promove uma lavagem cerebral, vive-se de extorquir seus membros. Adoro esse versículo, pois para serem salvos deve vender tudo e dar aos pobres, de preferência à igreja. Tem muitos fazendo isso em função desse versículo. Esse versículo não está dizendo isso. Jesus, quando faz isso, quando ele diz essa frase, vende tudo aos pobres, traz o tesouro no céu, ele está identificando o que faltava naquele homem. Ele era refém de si mesmo. Era o dinheiro, as propriedades que comandavam a sua vida. Jesus percebe isso claramente. Era a riqueza que comandava a sua vida. Aquele jovem era refém dos bens que ele construiu com seus méritos. Você quer me seguir, precisa fazer de tudo e dar aos pobres. Ele deve ter ficado estarrecido, irmãos. Dar tudo a alguém que não fez nada, que nunca trabalhou como eu, não é justo isso. Jesus não queria isso na realidade. Jesus queria provar o coração daquele homem. Ser rico não é pecado, irmão. O pecado está em você, em como você usa o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que você usa o dinheiro para fazer também a obra do Senhor. Isso agrada a Deus. Na cabeça daquele homem, dá tudo àqueles que não correram o risco. Eu corri riscos enormes. Na sua cabeça isso não era justo. Eles não mereciam. Não fizeram nada. É a questão da meritocracia. Na visão daquele jovem, todos têm as mesmas oportunidades, todos nós. Alguém que nasceu pobre pode ficar rico, e alguém que nasceu rico pode ficar pobre. O tempo é igual para todo mundo. O tempo é igual. Deus deu um dia com 24 horas para todos nós, de forma igualitária. Na visão daquele homem, eu vou dar tudo que eu construí com muito esforço para aqueles que não fizeram nada. Ele tinha construído tudo com muito esforço. E desfazer de tudo era algo que ele não deveria fazer. Porque ele amava mais a riqueza do que a Deus. Jesus conheceu o coração daquele homem. Mas tiramos algumas lições desse texto. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida muda para melhor. Quando você teve um encontro com Jesus, quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida mudou, muda a direção, muda, ou você não tem mais prazer no pecado, nas coisas mundanas. A sua alegria agora é estar na casa de Deus, é servir ao Senhor, ser servo. Mas nós vemos muitas situações na Bíblia que quem teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou para melhor.
Mas esse jovem é uma das únicas pessoas da Bíblia que foi até Jesus e a vida dele ficou pior do que a vida quando ele entrou do encontro com Jesus. A sua vida piorou. Todos que foram até Jesus, a sua vida melhorou. Os cegos foram até Jesus, foram curados, passaram a enxergar. Os aleijados, paralíticos chegaram a andar. Todos tiveram um privilégio de uma vida melhor. Leprosos foram curados, endemoniados. Pessoas mortas ressuscitaram. Quem teve um encontro com Jesus saiu melhor. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Esse jovem saiu pior do que entrou, porque ele saiu entristecido, desanimado, porque ele colocava os valores temporais acima dos valores eternos. Ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Por isso que ele fica tão mal. Jesus, na verdade, não queria destruir tudo que aquele homem construiu ao longo dos anos. Jesus queria apenas uma coisa, entender seu coração. Jesus queria isso. Se o coração daquele homem pertencia a ele ou às riquezas. E aqui fica claro que o coração daquele homem pertencia às riquezas e não a Jesus. Quando dizemos sim para Jesus, está implícito que nós estamos dizendo não às demais coisas deste mundo. Quando dizemos sim para Jesus, estamos entendendo que nós temos um fortalecimento espiritual, porque nós estamos buscando uma intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Jesus, quando faz esse pedido a esse jovem, ele quer saber quem é o dono do seu coração. Isso é o que Jesus quer saber. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que falta preencher no seu coração toda a lacuna da sua alma. E o vazio existencial que existe no coração de uma pessoa dessa só é completada com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá sentido a essa vida de uma pessoa que coloca o valor temporal acima do valor eterno. Somente o Espírito de Deus pode suprir esse vazio existencial. Que Deus nos abençoe. Então, para alcançar a vida eterna, é preciso nascer de novo. É preciso escutar a palavra de Deus e ter um relacionamento de intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez orar, pedindo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por este tema tão precioso para as nossas vidas, Pai. Que o valor eterno na nossa vida seja preponderante sobre o valor temporal. E possamos caminhar com o Senhor a cada dia, Pai. Buscando cada vez mais a Tua presença na nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo venha nos guiar a cada passo nosso, Pai. Para um dia, Senhor, estar na glória com o Senhor. Que o valor eterno seja predominante, Pai. Que a vida eterna que já começou em nós, na nossa conversão, seja concretizada na segunda vinda de Jesus, quando estaremos contigo por toda a eternidade. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.